Alcolumbre é o responsável de estar barrando a CPMI no Congresso Nacional. Primeiramente, eles estavam tentando na Câmara dos Deputados a CPI, somente os deputados federais. Mas a resistência era o filhote do Lula, o presidente Hugo Motta, que é casado com o sistema. Mas nós sabemos que Alcolumbre também faz parte dessa organização, o STF, Lula-petismo, esse regime que comanda o país. E ele está sinalizando a resistência que não quer passar porque não vê gravidade nos fatos. Então quer dizer que eles roubaram 160 bilhões de reais até agora, no ano de 2023, com descontos na folha de empréstimos consignados sem autorização dos aposentados, 90 bilhões. Até o ano de 2025, em 150 bilhões, mais 6 bilhões dos descontos dos sindicatos, chega a quase 200 bilhões de reais e não tem nenhuma gravidade não. Não tem não. O que vale é ficar perseguindo o Bolsonaro 24 horas por dia. Então, sobre INSS, ali no lado político, lá no Congresso. CPI mista para investigar as fraudes do INSS. Em que pé está isso? Quem decide se ela vai ter essa porta de entrada aberta ou não é o presidente do Congresso, já que é uma CPI mista, que é o senador Davi Alcolumbre. Lembrando que a primeira tentativa foi uma CPI só na Câmara. Só que o Hugo Motta já tinha sinalizado, não, por aqui tem 12 CPIs na fila, essa coisa não vai andar rápido. E aí a oposição se organizou, recolheu assinaturas para uma CPI mista, deputados e senadores. Está nas mãos do Alcolumbre, eu apurei agora há pouco que não há disposição, pelo menos por enquanto, por parte do presidente do Senado, de correr para frente essa CPI. Por quê? Só o Alcolumbre pode ler esse pedido de CPI. Quando se lê, você dá o ponto de partida para que ela passe a funcionar. Por enquanto, e até pelo histórico recente de ter conseguido tudo com o governo em relação à indicação do Ministério das Comunicações, Alcolumbre vai segurar essa bola, por enquanto. Agora, ele vai ter uma reunião com a oposição nesta semana, está sendo marcado só o horário certinho, mas já está alinhavado que vai ter esse encontro. E é bom lembrar também que essa CPI mista tem um outro lado. Tem gente da oposição que acha que ela pode ser uma roubada porque a questão do INSS começa lá no governo Bolsonaro. A Marina tem apuração sobre isso, mas antes também quero falar para você. A Globo News, ela gosta de ser mentirosa mesmo e produzir fake news todos os dias, como nós já sabemos. Ela disse que ele não quer pautar a CPMI porque ele é casado com o governo, o Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, e disse que os bolsonaristas estão com medo da CPMI por causa de que começou os roubos lá na época do Bolsonaro. Poxa, vai contar mentira lá na China. A gente sabe, está vendo, o Brasil todo está vendo, que a partir de 2023 é que começou esses roubos bilionários. O Bolsonaro foi ao contrário do que ela disse. Ele, com uma medida provisória, ele fechou o buraco, o ralo, né, que estava caindo ali, saindo a corrupção pelo esgoto. Ele fechou. E o PT, no Congresso Nacional, um pouco mais à frente, eles derrubaram essa medida provisória e em 2023 eles voltaram à cena do crime com força total. Foi isso. Porque é a corrupção eivada da crueldade, como se anuncia hoje, especialmente com aposentados e pensionistas do interior, ou seja, aqueles que têm menos recursos de informação e às vezes também de formação. Então eu acho que a CPMI é um dever que nós temos que cumprir para o bem do Brasil, para o bem da sociedade brasileira que merece conviver com a sua seguridade social protegida de inescrupulosos de todo. Um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, apoia a criação da CPMI e faz críticas ao atual governo. É fundamental que exista essa comissão para investigar. É uma das maiores covardias que um homem público pode cometer contra um outro ser humano, é quando você trata dessa pauta de pessoas idosas, pessoas que trabalharam a vida inteira para terem um mínimo, né, de aposentadoria que garantisse ali o sustento deles, a compra de remédios muitas vezes, é um dinheirinho que é contado ali nos centavos
E quando a gente vê uma grande organização criminosa para tomar dinheiro dessas pessoas, né, que já sacrificaram a vida inteira, mais uma vez, para poderem ter o mínimo na aposentadoria, poderem trabalhar, para pararem de trabalhar e conseguirem ter o mínimo de recursos para sustentarem, para sobreviverem, essa é uma pauta que tem que unir todo o Congresso Nacional. Desmentindo ali a Globo, ele, filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele quer que a CPMI passe, né, no Congresso Nacional, porque é um absurdo, e não tem nada a ver com medo. A direita está com medo. Quem deve estar com medo e blindando o Alcolumbre, o Congresso Nacional e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é o PT, é o STF, que até agora não deu uma notinha sobre esse rombo bilionário, trilionário do INSS. Isso não é um escândalo, isso é o maior roubo que aconteceu na face da terra até hoje. E quem paga é o trabalhador, é o pobre. Enquanto a oposição coleta as assinaturas e exige uma CPMI urgente, Alcolumbre diz que vai dialogar, vai dar tempo ao tempo e protelar essa decisão que deveria ser imediata, para ontem, né? Quem está com medo da verdade? São esses que estão no poder, que tomaram o poder, que a gente está vendo, até os Estados Unidos e o mundo inteiro estão vendo. Quem se beneficia com o silêncio? Os que roubaram. Eles estão protegendo os ladrões, os bandidos, e sacrificando o pobre, os aposentados mais vulneráveis da sociedade. Aqui nessa matéria, também saiu hoje, já teve assinaturas, né? Um mínimo de quórum para passar a CPMI. Só que ele, o Alcolumbre, juntamente com o Hugo Mota, eles vão continuar blindando o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, eles estão de joelhos para esse regime STF, Lula, petismo, que estão no poder. Esse é o resumo de tudo que nós estamos vendo. E quem paga a conta? É o pobre. Entidades, muitas delas fundadas, né, por centrais sindicais, por CUT, né, por Força Sindical, as entidades que ficaram órfãs do imposto sindical obrigatório. O governo está utilizar novamente um artifício para a revelia dos parâmetros fiscais pagar agora para ficar de bem com as pessoas que foram lesadas. Melhor faria o governo, né, se tomasse a atitude de realmente investigar. Mas essa investigação que está sendo feita pelo ministro da Justiça, Augusto, me causa um pouco de desconfiança, porque o ministro da Justiça vai e dá a seguinte declaração: não vejo conflito de interesses pelo fato de que meu filho é advogado de duas dessas entidades que lesaram o patrimônio dos trabalhadores e dos aposentados. Então, se esse cidadão é um cidadão que está conduzindo a Polícia Federal nesse processo, e um delegado da Polícia Federal também vai a público dizer que o Frei Chico, o irmão do Lula, não está sendo investigado, ou seja, antecipando o resultado da investigação de uma das empresas que mais se locupletou desse processo. É evidente que nós temos que desconfiar desse aparelhamento que transparece, né, de órgãos que deveriam ser órgãos do Estado brasileiro, não de um governo ou de um partido político. Por isso a CPMI é tão importante, porque o Congresso Nacional, que representa a população brasileira, deve se debruçar sobre esse assunto com muito cuidado, não apenas para prevenir o que vai acontecer no futuro, mas para evitar que aconteça novamente. E eu queria deixar registrado aqui o seguinte: em 2019, em junho, se não estou enganado, dia 9 de junho, nós recebemos lá da Secretaria de Previdência um pedido de providências por parte do Ministério Público de São Paulo. 9 de junho, dia 31 de junho, nós suspendemos empresas que estavam sendo objeto de investigação. 60 dias depois, nós retiramos as empresas da possibilidade de praticarem descontos associativos. Eu estou falando de pouco mais de 20 mil denúncias. E 90% delas dessas 4 empresas que foram descredenciadas da Previdência por uma solicitação do Ministério Público de São Paulo. Agora, mais de 450 mil denúncias em 2 anos. E o governo só tomou alguma providência no momento em que o presidente do INSS foi afastado pela Justiça, houve a operação da Polícia Federal, e o ministro Carlos Lupe, quase que à força, teve que se desfazer do seu presidente do INSS. E o presidente Lula, né, como não poderia deixar de ser, colocou a raposinha para continuar tomando conta do galinheiro, ou seja, substitui o ministro da Previdência pelo seu secretário executivo que tem conhecimento de todas as falcatruas e não atuou nesses 2 Fala do senador, a gente nota claramente que o ministro da Justiça, ex-ministro do STF, aposentado, ele tem o seu filho advogando para 2 empresas que roubaram esses bilhões de reais dos velhinhos e está afastando ele das investigações, né? Então isso não tem valor nenhum. Ele já está definindo o julgamento antes de um juiz de direito realmente analisar o caso. E o STF nem se pronuncia. Então é de desconfiar, porque o filho do Lewandowski, ele tem uma culpa
no cartório também. E também um outro detalhe que ele disse, bem lembrado, o irmão do Lula, o sindicato do irmão do Lula é um dos sindicatos que mais receberam esse dinheiro dos velhinhos, descontados da folha dos sindicatos. E também eles estão colocando de lado ele, o ministro Lewandowski, que é do PT, e o delegado que está à frente da Polícia Federal. Então, o Lula, esse desgoverno, o PT, eles, com essas informações, eles estão metidos nesse roubo, né? Sem querer, a gente tem que falar isso, né? Tem todas essas evidências. E eles já sabiam, eram notificados, foram 450 mil chamados de suspeitas de fraudes ali, que ele disse, nos canais oficiais. E eles não fizeram nada, fingiram que não estava acontecendo nada. Quando estourou essa droga toda, esses bilhões de roubos, aí eles tomaram alguma providência e mesmo assim teve uma resistência para tirar o Carlos Lupe, ali o presidente do INSS, do seu cargo, uma resistência. E não querem instalar a CPMI. E blindaram o Congresso Nacional com o Columbre, que faz comparsas com esses que estão no governo, e Hugo Mota. Então, quem poderá nos ajudar? Vem, Donald Trump, vem resolver isso aqui pra gente, entendeu? Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.